O que acontece com o filho dourado quando se casa? Quando a pessoa narcisista idealiza um filho, o filho dourado, ela projeta nesse filho ou nessa filha tudo o que ela gostaria de ver em si mesmo. A força, a inteligência, a lealdade, o sucesso. Esse filho se torna uma extensão do ego dessa pessoa narcisista, quase como se ela dissesse: olha como eu sou um bom pai, uma boa mãe, olha quem eu criei. Durante anos, a pessoa narcisista molda esse filho como símbolo de sucesso, como símbolo de orgulho e admiração. Só que esse filho dourado, esse filho de ouro, que é como um troféu do narcisista, é o orgulho desse narcisista, esse filho precisa manter essa imagem idealizada, ele tem que ser leal, tem que ser obediente a essa imagem de perfeição que esse pai ou essa mãe narcisista projetou nesse filho. Esse filho dourado, ele precisa o tempo todo estar refletindo a imagem de idealização. E aí, quando esse filho começa a pensar por si mesmo, quando esse filho começa a tomar decisões que a pessoa narcisista não aprova, quando esse filho começa a construir uma vida que não gira mais em torno desse pai ou dessa mãe narcisista, quando esse filho dourado se casa, ele entra em uma fase muito delicada da relação com esse pai, com essa mãe narcisista. Isso porque o casamento representa autonomia emocional. E autonomia é algo que a pessoa narcisista teme e rejeita. Afinal, o filho dourado foi moldado para servir como a extensão do ego dessa pessoa narcisista e não como um indivíduo independente. Essa pessoa narcisista, então, se sente ameaçada. Ela não suporta perder o controle emocional da narrativa. Como essa pessoa narcisista não quer atacar diretamente esse filho modelo, porque isso comprometeria a imagem que ela construiu, afinal, atacar diretamente esse filho seria contradizer a própria narrativa, seria admitir que algo saiu errado, e o narcisista não suporta a ideia de estar errado, muito menos de perder o troféu. Então, para manter a imagem de que o filho ou a filha ainda é perfeito e que ele, a pessoa narcisista, continua certa, ela então procura um novo culpado para tudo o que dá errado. E muitas vezes esse culpado passa a ser o cônjuge desse filho dourado. Assim, a pessoa narcisista mantém a sua narrativa. O problema não está em mim nem no meu filho perfeito. É a outra pessoa que está atrapalhando tudo. Esse cônjuge passa a ser, então, o bode expiatório. Ele passa a ser visto como a influência negativa, passa a ser visto como o problema da família, a ameaça à autoridade dessa pessoa narcisista. Esse novo culpado, o cônjuge, vira uma ameaça simbólica ao controle que a pessoa narcisista exercia sobre esse filho perfeito, esse filho dourado. Esse cônjuge, ele é desvalorizado, ele é sabotado ou até rejeitado pelas costas. Tudo isso serve para manter a ilusão de que esse narcisista continua certo, continua sábio, continua equilibrado e que o problema está nos outros. Como que isso se manifesta? O narcisista começa a criticar abertamente ou indiretamente, de forma sutil, esse cônjuge. Ela é fria, ela afastou o meu filho de mim. Foi essa pessoa que estragou o meu filho, a minha filha. Depois que casou, ela mudou. Ela manipula ele, eu tenho certeza disso. A pessoa narcisista também faz comentários passivo-agressivos ou acusações veladas. Desde que ele ou ela chegou, meu filho não é mais o mesmo. Meu filho ou minha filha parece que está tão triste. Ele ou ela era tão feliz. Indiretas como: por que você está triste? O que está acontecendo? Você está bem? Logicamente, muitas vezes isso na frente do cônjuge. A pessoa narcisista, ela age como a vítima da influência desse parceiro.
Eu era tão próximo do meu filho até fulano, até fulana aparecer. Essa perseguição a esse cônjuge cumpre 3 funções ao mesmo tempo. Primeiro, preserva o filho dourado como ideal, assim a pessoa narcisista continua dizendo: meu filho ainda é perfeito, ainda é maravilhoso. O problema é a influência ruim que entrou na vida dele. Segundo, protege a autoimagem dessa pessoa narcisista. Ela segue parecendo uma boa mãe, um ótimo pai, preocupado, vítima de uma interferência externa. Logicamente, nunca a causa dos conflitos. E terceiro, cria uma divisão e enfraquece o casal. O narcisista enfraquece o vínculo conjugal, tentando isolar o filho e manter o controle emocional sobre ele. Então, o culpado desse filho se distanciar para formar uma nova família, o culpado desse relacionamento desse filho com o pai ou a mãe narcisista mudar é o cônjuge, o novo bode expiatório que serve perfeitamente ao papel de levar a culpa, de ser atacado e desvalorizado. É uma forma de projeção, de manipulação e controle emocional travestida de preocupação ou proteção. O filho dourado, com isso, entra em um conflito interno. Esse filho ou essa filha fica preso entre 2 lealdades. Lealdade ao narcisista que o idealizou e amou sob certas condições, e a lealdade ao cônjuge que representa sua nova identidade e liberdade emocional. Esse conflito pode gerar culpa, pode gerar confusão, ansiedade e até rupturas no relacionamento, no casamento desse filho dourado, especialmente se esse filho não tiver consciência da manipulação familiar. Existem 2 caminhos possíveis para o filho ou essa filha dourado. A primeira, acordar e se libertar. Se esse filho ou essa filha desenvolver a consciência emocional e enxergar a manipulação, ele pode começar a romper o padrão, pode começar a colocar limites, proteger o cônjuge e se afastar dessa dinâmica tóxica. Mas, logicamente, isso exige dor e sofrimento, porque o narcisista verá isso como uma traição. A segunda opção é repetir o ciclo. Se esse filho ou essa filha dourado ainda estiver preso à idealização e ao medo de perder o amor desse narcisista, ele pode proteger o pai ou a mãe a qualquer custo, mesmo que isso destrua o relacionamento, o casamento. Em casos assim, esse filho muitas vezes pode até começar a agir como esse pai ou essa mãe narcisista, reproduzindo o abuso com o próprio cônjuge ou os filhos. Muitos filhos dourados só percebem o quanto estavam presos quando precisam escolher entre o narcisista e uma vida emocional saudável.